mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então veja que ele era o menor, o desprezado da casa, estava lá trabalhando, enquanto os outros todos estavam em casa, ele estava trabalhando. E aqui há algo muito importante. Deus, quando chama alguém para a sua obra, ele chama alguém que está ocupado. Deus não chama ninguém que está sem fazer nada, que esteja ocioso. Deus quer pessoas trabalhadoras para a sua obra, pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, pessoas que tenham no coração o ardente desejo de labutar, de trabalhar, de lutar pela vida, de lutar pela obra de Deus. A maioria dos homens, ou se não todos, os homens que Deus chamou para a sua obra, foram chamados quando estavam trabalhando. E ainda hoje Deus faz isso. Deus chama os que estão trabalhando. Deus quer alguém comprometido. E para nós sermos chamados para realizarmos uma obra para Deus, nós precisamos estarmos ocupados. E Davi estava ocupado. E ele era um homem humilde, um homem do campo. Como dizemos aqui, um caipira da roça, que vivia no campo, metido no meio das ovelhas, envolvido com as ovelhas, cheirava ovelha, o pasto, o campo era o cheiro dele, e ele tinha prazer em estar no campo, porque ali era a sua morada, ele passava o dia todo ali, o tempo todo ali, de madrugada até a noite, quando retornava para casa, quando todos já estavam recolhidos, ele ainda estava cuidando das ovelhas e retornava para casa já à noite, e de madrugada talvez fosse o primeiro a levantar para estar novamente com as ovelhas. Então era um homem envolvido, um homem que tinha o prazer de estar no meio das ovelhas. E ovelha é aquele animal que dizem que é burra, porque ela só faz aquilo que está acostumada a fazer. Ela segue uma a outra. Elas não se dispersam, elas estão sempre juntas. E ele vivia no meio dessas ovelhas, e ali ele compunha os seus salmos, ali ele tocava a sua harpa, ali ele fabricava os seus instrumentos, porque era um músico e fabricante de instrumentos, e além disso, compositor, compunha os seus salmos, e dentre os tantos salmos que Davi compôs no campo, há quem diga que o 23 fora um deles, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aqui, nesse Salmo 131, no degrau da humildade, quando ele declara a Deus o que o seu coração sente, o que está no seu coração, o que ele fazia, como ele agia, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele entendia as pessoas. E eu disse, ele foi ungido rei aos 17 anos de idade, mas não assumiu o reino já de imediato, porque Saul ainda era rei em Israel. Samuel foi ungí-lo escondido, porque se Saul soubesse que Samuel fosse ungir outra pessoa rei sobre Israel, Samuel morreria. Mas ele foi escondido por ordem de Deus. Deus deu a estratégia para Samuel para que ele fosse ungir Davi. E depois que Davi foi ungido, ele retornou para o campo. Ele não foi para o palácio. Ele não ficou em casa, ele não se ensoberbeceu sobre os seus irmãos: agora eu sou o rei de Israel e vocês todos vão ter que se submeterem a mim. Não, ele voltou para o campo, onde ele estava acostumado a viver, junto com as suas ovelhas, a cuidar das suas ovelhas, esperou o tempo de Deus para que se cumprisse na sua vida aquilo que Deus propusera fazer para com ele. E aqui está então a demonstração de humildade de Davi. Ao ser ungido rei de Israel, ele não se ensoberbece com isso, ele não se torna um homem arrogante, mas ele volta para o seu próprio lugar, de onde ele saíra, que era o campo, ao lado das ovelhas. E, além disso, ele enfrentou vários anos de perseguição. Depois de algum tempo, ele foi levado ao palácio por ordem de Saul, porque Saul foi atormentado por um espírito maligno, e aí ele foi levado para o palácio para tocar a harpa, quando Saul ficasse endemoniado, então, possuído por aquele espírito mau, ele então tocava a harpa e Saul sentia aliviado, e o espírito mau se retirava de Saul,
Então, o primeiro contato que Davi teve com o palácio foi nessa ocasião, quando foi levado a chamada do próprio Saul para que tocasse a harpa para ele quando ele estivesse possuído pelo espírito mau. E ele esperou muitos anos para assumir o reino de Israel. E durante esses muitos anos que ele esperou, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas perseguições, principalmente de Saul, quando ele derrotou o gigante Golias, que foi talvez se não a primeira, porque a primeira foi quando ele enfrentou, não foi a primeira prova que ele enfrentou, quando ele enfrentou Golias. Ao chegar lá no campo de batalha, né, seu pai pediu que ele fosse levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam em campo de batalha, que iam lutar contra os filisteus, e ele deixou as ovelhas com alguém, cuidando das ovelhas, e saiu de madrugada, levar, né, os presentes que o pai mandou para o capitão, e para saber dos seus irmãos como eles estavam. E quando ele chega lá, o gigante Golias estava gritando, urrando, amedrontando o exército de Israel, estava constrangendo o exército de Israel, porque pedia que o Israel desse um homem para lutar com ele, e aquele que vencesse seria, o exército vencido seria subordinado ao outro, e o exército de Israel fugia, se escondia, até o próprio Saul se escondia com medo do gigante Golias, porque ele botava medo. E quando Davi chega lá no arraial e ouve aquilo, que procura os seus irmãos e ouve o gigante Golias naqueles gritos, naqueles brados, afrontando o exército de Deus, o exército de Israel, Davi não se conforma com aquilo e pergunta o que ele está dizendo, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? E aí o seu irmão Eliabe, aquele primeiro que foi levado à presença de Samuel, diz a ele: bem conheço, o que você veio fazer aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Ou seja, os seus irmãos tinham ele como um soberbo, tinha ele como uma pessoa irresponsável, o que deixa claro nessas palavras de Eliabe. Com quem deixasse aquelas ovelhas? Como se Davi fosse um irresponsável, que tivesse saído e deixado as ovelhas sem cuidado de ninguém. Mas Davi não, deixou as ovelhas com alguém, tinha responsabilidade e foi lá por ordem de seu pai para saber dos seus irmãos como eles estavam. E ao ouvir as afrontas do Golias, ele não aceitou aquilo, embora todo o exército de Israel fugisse, mas ele foi encarar o gigante, porque ele tinha confiança em Deus, ele acreditava em Deus, ele depositou em Deus a sua confiança e a sua fé e sabia que Deus daria a ele graça para vencer o gigante Golias. E nem por isso ele se ensoberbeceu. Quando as mulheres, depois que ele derrota Golias, começaram a cantar: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, essa música soou aos ouvidos de Saul como uma afronta. E disse: ora, se deram a mim só 1.000 e a Davi 10.000, que lhe falta senão o reino? E aí então, por causa desta música das mulheres, Saul começa uma perseguição a Davi, na tentativa de eliminá-lo, porque Davi tornou-se uma ameaça para ele. Infelizmente, nos dias de hoje, isso acontece muito. Quando alguém se desponta na igreja ou quando alguém se desponta no mundo político como uma grande potência, como uma grande personalidade, logo essas pessoas são perseguidas, logo essas pessoas são escorraçadas, logo essas pessoas são colocadas de lado, porque elas tornam-se uma ameaça para alguns pastores que pensam somente no reino deles, como se a igreja fosse um reino seu, e também para alguns políticos que pensam que o país é reinado seu, é uma monarquia sua, e que ninguém mais pode se despontar como alguém importante que tenha condições e capacidade de estar à frente de uma nação ou à frente de um rebanho quando se trata da igreja de Deus. Mas Davi, embora as mulheres cantaram que ele matou os 10 milhares, Davi colocou-se no seu lugar. Davi não tentou tirar Saul do reino, Davi não tentou eliminar Saul, pelo contrário,
Às vezes que Davi teve a oportunidade de matá-lo, Davi não o fez, mas Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes quando tivera uma oportunidade clara de eliminá-lo. E até os seus próprios soldados disseram: deixe que nós o matemos agora e você se tornará o rei de Israel. E ele disse: não, Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor, porque Davi tinha um coração humilde. E é por isso que ele disse: o meu coração não se elevou. Ele esperou o momento, a hora certa de assumir o reino de Israel. Ele não se antecipou, ele não se precipitou. E infelizmente, em nossos dias, muitos de nós nos precipitamos, nos antecipamos em algumas coisas, e quase sempre quando fazemos isso, nós sofremos grandes perdas, nós sofremos grandes decepções, porque não sabemos esperar o momento de Deus, a hora de Deus, para nós sermos abençoados, para nós sermos colocados na posição que Deus quer nos colocar. Então é importante que nós aguardemos isso, que nós esperemos a hora certa, no momento de Deus, que o nosso coração se mantenha humilde na presença de Deus, para que esperemos na sua vontade. Esperar a vontade de Deus é submeter a nossa vontade a dele. O próprio Jesus, lá no Getsemane, quando ora, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus tinha a sua vontade submissa à vontade do Pai. E esse deve ser a nossa atitude também, de nós submetermos nossa vontade à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus ela é excelente. E é isso que nós precisamos, termos a nossa vontade submetida à vontade de Deus. E quando nós fizermos isso, o nosso coração será um coração humilde. E nosso coração nunca pensará em grandes coisas, nunca pensará em grandes oportunidades, porque nós saberemos nos portar segundo a vontade de Deus. Então ele continua dizendo: nem os meus olhos se levantaram. Ou seja, ele nunca pensou, ele nunca imaginou estar em lugares que ele sabia que não era para ele. Ele nunca imaginou ser o rei de Israel, mas Deus quis que ele fosse. Ele nunca imaginou que os seus filhos sucederiam ele no trono de Israel, mas Deus quis que assim eu fosse, e assim aconteceu. Ele nunca imaginou que ele ganharia tantas guerras como ele ganhou, mas Deus quis que ele ganhasse. Ele foi o rei que levou a paz a Israel. Ele foi o rei que levou a tranquilidade a Israel durante os 40 anos de seu reinado. Mas ele não imaginava isso. Ele nunca teve a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ele nunca teve a pretensão de ser maior do que ninguém. Pelo contrário, ele se sentia o menor da casa de seu pai. E a própria Bíblia diz isso, que ele era o menor da casa de seu pai. E ele então, por ter esse coração reto diante de Deus, um coração sincero, um coração voltado para Deus, um coração desejoso de Deus, Deus honrou a sua fé e as suas atitudes e o elevou ao trono de Israel, a ser um dos maiores reis de Israel, que levou paz a Israel, tranquilidade a Israel, unificou as 12 tribos que estavam dispersas e trouxe a Israel tranquilidade e paz. E aí ele continua dizendo: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Ele ficava na sua, como se diz hoje. Ele não se intrometia na vida dos outros, ele não se intrometia na vida das pessoas. Embora ele fosse o rei de Israel, mas ele vivia a sua vida e procurava viver a sua vida diante de Deus com sinceridade, com fidelidade. E ele não se importava em estar esmiuçando a vida das pessoas, investigando a vida das pessoas. Não, ele preocupava-se com a sua vida, com a sua condição diante de Deus, como servo de Deus, como rei de Israel. A sua preocupação era com o povo de Deus, era com o rebanho de Deus, não era consigo apenas, mas era com o povo de Deus, com o povo de Israel. Então, isso é muito importante, porque infelizmente nos dias de hoje também se vê muito isso. As pessoas, ao invés de preocupar-se com suas vidas, ficam preocupadas com a vida das outras.
e a sua vida perece muitas vezes porque, ao invés de cuidar de suas próprias vidas, estão cuidando da vida de outrem. Não façamos isso, mas sejamos como Davi, preocupemo-nos com a nossa vida e com o bem-estar do povo de Deus, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.